momento, a responsabilidade da própria administração pública, que trata-se de uma administração pública objetiva, né? Basta aquele que sofreu dano provar o dano, né? Já no caso da administração pública, para ter o direito de regresso contra o agente público, ela deverá provar, além do dano, ainda a responsabilidade subjetiva. Na verdade, ela deverá provar o dano e ainda provar que o agente público agiu com dolo ou com culpa. Agiu com dolo ou com culpa, ou seja, ele tinha a intenção de cometer aquela ação ou omissão, ou ele assumiu o risco de cometer aí o chamado dolo eventual, né? Ou se não, ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia, e aí acabou redundando aí nesse dano ao administrado, que resulta na necessidade da condenação a uma obrigação, como prevê o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e o artigo 43 da Lei 10.406 de 2002. Então, vejam que essa questão da improbidade administrativa agora não existe mais na forma culposa, né? Então, essa forma culposa por negligência, imprudência ou imperícia, não há mais previsão na nova lei. Então, a nova lei, ela extinguiu essa questão aí da culpabilidade, da culpa, né? Então, agora só será a prática dessa ação ou omissão, ela será dolosa ou não será nada, né? Ou será dolosa ou não será nada, ou será atípica, como se fala, né? Será atípica em função de que não existe mais a improbidade administrativa por culpa, não existe mais a responsabilidade subjetiva da improbidade administrativa por culpa. Então, veja que aquele agente público, conforme prescreve o artigo 2º da Lei 8.429 de 92, qualquer uma daquelas espécies de agentes públicos, seja o agente público administrativo, seja o agente público credenciado, seja o agente público delegado, seja o honorífico, seja o particular em colaboração com a administração pública, aquele que somente ocupa a função pública, né? Não tem cargo, não tem emprego, então veja que ele só ocupa função pública. Ainda temos os chamados agentes públicos políticos e ainda os agentes públicos militares, né? Que são as 6 espécies de agentes. Logicamente que nós temos outras definições legais, até como, por exemplo, né? Até é bom guardar isso, como exemplo, os chamados, aqueles que prestam serviço notariais ou registrais de forma delegada pelo poder público. Então, são os agentes públicos delegatários, né? Conforme prevê o artigo 236 da Constituição Federal. Então, o artigo 236 da Constituição Federal traz aí os delegatários, como prevê aí o notarial, aquele que trabalha no cartório de notas, ou o registral, aquele que faz o registro, né? Registro de imóveis, por exemplo, lá do artigo 172, né? 172 da Lei 6.015 de 73, toda vez que vai se comprar um bem imóvel, só será dono aquele que passar o nome, né? Que tiver o nome lá no cartório. Então, para que se observe o que prevê o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, que é o efeito erga omnes da propriedade, aquela propriedade que não está na Constituição Federal, e o senhor já deve ter visto isso, né? A propriedade ela está prevista lá no artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002, e na verdade, o domínio, né? Domínio, ou seja, a propriedade dominial em usar, gozar, dispor e reivindicar de um determinado bem imóvel, como se vê no artigo 79 da Lei 10.406 de 2002. As pessoas que fazem esse registro, que fazem aquela escritura, que é o registrador ou oficial de registro, como prevê o artigo 7º da Lei 8.935, né? Lei 8.935 de 94, prevê lá o oficial de registro, ou seja, o registrador, que vai fazer isso conforme determina o artigo 1245
da Lei 10.406 de 2002, isso no caso dos bens imóveis, porque se for um bem imóvel, lá do artigo 92 do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002, aí a transferência desse domínio vai se dar pela tradição, né? A tradição lá do artigo 1267, inciso 1º, né? Artigo 1267, artigo 1º da Lei 10.406 de 2002. Esses são os agentes públicos e qualquer deles estão sujeitos aí à improbidade administrativa, né? Qualquer deles pode se cometer aí um ato de desonestidade e aí isso aí lesar ou tiver o objetivo ou do enriquecimento ilícito ou de lesar o erário, né? Ou mesmo de atentar contra os princípios que norteiam a administração pública, então estarão aí cometendo a improbidade administrativa, que aí sim nós temos uma infração administrativa. Então, quando um agente público rompe a tampa da panela, não é verdade? Ele rompe aí o contrato social, que é aquele contrato que é um acerto entre as partes, ou seja, um acordo entre as pessoas de uma determinada sociedade, e ali naquele contrato deverá estar o que pode, o que não pode fazer, e aquele que fizer o que não pode fazer, ele sofrerá, então, a sanção, é verdade? Sofrerão a sanção, e aí entra o princípio dos direitos humanos, né? Toda e qualquer sanção, ela não pode representar uma vingança do Estado, ela tem uma finalidade. Toda e qualquer sanção, seja uma sanção administrativa, seja uma sanção civil, ou seja uma sanção criminal, terão o objetivo de reeducar, ressocializar e reintegrar. Reeducar, ressocializar e reintegrar essa pessoa, né? Então, vejo que tanto na infração administrativa, onde a vítima é a própria administração pública, na infração civil, onde a vítima é uma pessoa ou um patrimônio, causam dano a alguém, não é verdade? Ou, se não, na infração criminal, onde exista aí uma ação ou omissão que seja típica, antijurídica e culpável. E a sanção, na verdade, é o que nós vamos estudar, né? A sanção, ela tem que ser para reeducar, ressocializar e reintegrar. Então, é importante que tenhamos essa ideia de que, na improbidade administrativa, ao contrário do que nós estudamos aí na aula passada, ou na outra aula, né? Foi a semana passada, essa lei 14.230, né? 14.230, ela trouxe exatamente isso, né? Só a improbidade dolosa, só há dolosa, não há mais culposa, o rol é taxativo, né? O rol é taxativo, então veja que nós temos aí, e não temos mais o artigo 10A, né? O artigo 10A que tinha sido incluído aí pela Lei Complementar número 157, em 2016, agora foi rebaixado, né? Foi rebaixado, o que não vai acontecer com o Grêmio, logicamente, mas esse artigo foi rebaixado aí para inciso, né? E agora virou inciso 22 do artigo 10 da Lei 8.429 de 92. Então, quanto à improbidade administrativa, eu peço aos senhores que deem uma lida nessa Lei 14.230, que ela foi de 2021, agora semana passada, ela passou muito tempo aí para ser transformada em lei, né, convertida em lei, haja vista que era o projeto de lei 2.505, né, projeto de lei 2.505, que foi transformado na lei 14.230 de 2021, que alterou a lei da improbidade administrativa, que não é uma lei criminal, conforme prevê, logicamente, que nós temos aí o caso de alguns eventos que poderão, isso eu também quero frisar bem para não ficar dúvida, né? Se nós observarmos o artigo 19 da lei 8.429 de 92, nós teremos um crime material, um crime formal, né? Um crime formal é aquele crime que diz respeito ao procedimento, ao processo, né? Então, podemos encontrar um crime lá na Lei 8.429 de 92, como se vê no artigo 19, mas não é uma lei criminal, é uma lei administrativa, uma vez que ela fixa aí parâmetros para a apuração de uma infração administrativa e a consequente aplicação das sanções administrativas, ou seja, ninguém vai para a cadeia por praticar improbidade administrativa, não é verdade?